Donald Trump foi alvo de uma tentativa de assassinato durante um de seus comícios lá nos Estados Unidos, e aqui você vai acompanhar cada detalhe, inclusive aqueles que a extrema imprensa tenta esconder. O tradutor de direita legendou o momento exato em que o Trump foi alvejado de raspão na orelha, e se não fosse por um sutil movimento na cabeça, ele teria sido atingido em cheio. And then the worst president in the history of our country took over, and look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Reparem como Trump gira a cabeça no exato momento do disparo. Look what happened. Acreditem se quiser, mas esse movimento foi o que salvou a vida do Trump. Por causa desse pequeno movimento, ao invés da bala acertar a sua nuca, passou de raspão na sua orelha. Olha, se isso não é um milagre, eu não sei o que é. Um fotógrafo conseguiu capturar o momento exato em que a bala passa pertinho da cabeça do Trump, e cada detalhe registrado desse atentado é extremamente importante, porque vocês sabem como a esquerda é, né? No exato minuto em que o Trump foi atingido, vários perfis gigantes de esquerda já começaram a chamar o atentado de falso, fake. Mas vamos deixar para ver isso na segunda metade desse vídeo. Vocês repararam que tiveram vários disparos, né? Segundo o serviço secreto que estava fazendo a guarda do evento, o atirador disparou mais de uma vez na direção do Trump e da plateia. Mas alguns desses disparos também foram efetuados pelos agentes do serviço secreto. E aqui a gente consegue ver o momento exato em que eles viram o atirador e neutralizaram o cara. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Ó, a gente consegue ver como o atirador repara alguma coisa, ele vai levantar a cabeça, e quase na mesma hora em que o Trump é alvejado, eles também disparam na outra direção. Ao mesmo tempo em que isso demonstra uma eficiência muito grande do serviço secreto, tem muita gente achando bem estranha não só essa ação, porque eles já estavam de prontidão, mirando exatamente para aquela direção, como também porque aparentemente eles negligenciaram a defesa do local. Aqui a gente tem uma imagem mais nítida dos snipers que neutralizaram o atirador que tentou matar o Trump. O Metrópolis divulgou o vídeo que mostra o momento em que o Trump é informado que o atirador foi abatido, que ele estava seguro. Como vocês viram no primeiro vídeo, logo depois de receber o primeiro tiro, ele se abaixou e os agentes vieram pra cima dele fazer a defesa. E esse é o momento em que ele é removido da área onde estava acontecendo o comício. E esse é o momento que viralizou na internet. Assim que soube que o atirador foi neutralizado, Trump se levantou, pediu para os agentes esperarem e fez essa posição enquanto ele gritava: lutem, lutem, fight. Esse momento rendeu fotos memoráveis, inclusive como essa na thumb desse vídeo. Então o caso foi esse: Trump estava discursando, um atirador acertou de raspão a orelha dele. Na mesma hora, ele foi pro chão, os agentes foram dar cobertura e os snipers do serviço secreto neutralizaram o atirador. Assim que eles confirmaram que o atirador tinha sido neutralizado, Trump se levanta e é removido do local. Várias pessoas registraram o atirador em cima do telhado, inclusive tinha um brasileiro lá no meio que conseguiu fazer essa gravação. Lá em cima, né? Aqui, ó. Lá em cima, ó, aqui, ó. You can see the guy there. I think they hit him. Eu acho que ele atirou nele. Um brasileiro conseguiu fazer essa gravação, isso aqui depois que o atirador já havia sido neutralizado. Outras gravações também acabaram capturando algumas imagens do atirador. Existem imagens bem mais explícitas, inclusive tem uma que dizem ter sido divulgada pelos agentes do serviço secreto. Uma imagem bem gráfica mostrando esse atirador depois que ele já tinha sido abatido. Evidentemente eu não posso mostrar ela aqui no vídeo pra vocês, mas não restam dúvidas de que o cara realmente não está mais entre nós. Aqui tem uma imagem da polícia removendo ele já abatido
abatido do telhado, também provavelmente um momento em que fizeram aquela foto. E isso aqui é bastante interessante. Essas são imagens aéreas da área onde ocorreu o comício. E aqui nós podemos ver a posição do atirador, é essa área que está marcada em vermelho, a posição dos snipers do serviço secreto, essa área marcada em verde, e a posição onde o Trump se encontrava. Como vocês viram, os tiros foram trocados quase no mesmo instante, e nessa imagem podemos ver de outro ângulo exatamente a distância do atirador para o Trump, e um questionamento pertinente levantado pelo Leandro Huschel e por muitas outras pessoas na internet, inclusive por uma pessoa que deu um depoimento em vídeo para a BBC, se questionando por que o serviço secreto não colocou agentes nesses outros prédios, já que era uma área tão isolada, com poucos edifícios, por que deixaram uma área tão óbvia como essa para um atentado tão desprotegida? Tudo bem, a gente viu, tinham atiradores no telhado logo acima do Trump, mas existe alguma razão para não ter agentes do serviço secreto também nesse telhado onde o atirador se encontrava? Bastava mais uma equipe para impedir esse atentado. É claro, você tem duas formas de observar essa negligência. A forma que a esquerda observa é que eles deixaram esse perímetro livre justamente porque eles queriam causar esse atentado. O problema nessa teoria idiota é que nem o melhor sniper do mundo seria capaz de acertar com tanta precisão exatamente a orelha do Trump e ainda por cima aceitando fazer um serviço no qual ele seria morto logo em seguida, né? Existe uma foto com o momento exato da bala chegando perto da cabeça do Trump. O ferimento na orelha do Trump é visível. Várias pessoas viram o atirador, existem registros de imagem do atirador e uma pessoa da plateia acabou morrendo. Então não tem como falar que as balas eram falsas, que foi tudo encenado. Ou seja, a outra dúvida, bem mais pertinente, é como o serviço secreto deixou tanto espaço para que o Trump pudesse ter sido vitimado por esse atentado. E aí cabe a indagação do Leandro Huschel. O serviço secreto está sob suspeita, difícil de acreditar num erro desses. E aqui nós temos a matéria com o depoimento desse cara para a BBC, onde ele fala justamente isso, que ele viu o cara subindo no telhado, conseguiu identificar que ele estava com um rifle e que ele avisou pro pessoal do serviço secreto, avisou pra polícia e eles ignoraram os avisos. E ele próprio questiona por que não tinham agentes em cima dos outros edifícios, já que era um local com poucas áreas elevadas onde alguém poderia se esconder para tentar um disparo à distância. Por que não há o serviço secreto em todos esses telhados aqui? São excelentes perguntas. Será que mais uma vez a gente vai ouvir a história de que esse sniper era só um louco que agiu sozinho, com o serviço secreto dos Estados Unidos dando todo esse espaço pro cara operar? E lembrando, gente, o cara só errou porque o Trump mexeu a cabeça bem na hora do disparo. O atentado esteve a um leve movimento de cabeça de ser bem sucedido. Por esse mísero detalhe, Trump continua vivo e na disputa à presidência dos Estados Unidos. Mas como eu disse antes, um dos espectadores da plateia não teve a mesma sorte. Aqui tem uma imagem da plateia no local onde o cara foi acertado. Tem também o depoimento desse médico que presenciou o acontecimento e tentou resgatar o cara. That's exactly where I heard him come from. What did you see, sir? I heard the shots. I thought it was firecrackers to begin with. Somebody over there was screaming, he's been shot. So I made my way over. I said, I'm an emergency department physician. Let me help you. The guy had spun around, was jammed between the benches. He had a headshot here. There was lots of blood, and he had brain matter there. And so I got him. There's a helicopter coming in to get him. Então, alguém na plateia foi atingido na cabeça e esse médico tentou ajudar fazendo os primeiros socorros, mas não foi suficiente. Isso, inclusive, já foi confirmado na extrema imprensa, depois de várias manchetes das mais cretinas que você possa imaginar, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Eles foram obrigados a cobrir de forma minimamente decente o caso. Então aqui a gente pode ver nessa matéria da Globo, autor dos disparos contra Trump foi morto pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, o espectador também morreu. E não só isso, um espectador morreu no tiroteio e 2 ficaram gravemente feridos. E isso foi divulgado por essa nota do Serviço Secreto. Ela diz o seguinte: durante o comício de campanha do ex-presidente Trump, em Butler, Pensilvânia, na noite de 13 de julho, aproximadamente às 6h15, um atirador suspeito disparou vários tiros em direção ao palco, de uma posição elevada fora do local do comício. O pessoal do Serviço Secreto dos Estados Unidos neutralizou o atirador, que já faleceu. O Serviço Secreto dos Estados Unidos respondeu rapidamente com medidas de proteção e o ex-presidente está seguro e sendo avaliado. Um espectador foi morto, 2 espectadores ficaram gravemente feridos. O incidente está atualmente sob investigação e o Serviço Secreto notificou formalmente o Departamento de Investigação Federal. E o Trump também deixou essa nota onde ele diz: quero agradecer ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e a todas as autoridades policiais pela sua rápida resposta ao tiroteio que acabou de ocorrer em Butler, Pensilvânia. Mais importante ainda, quero apresentar as minhas condolências à família da pessoa que morreu no comício e também à família de outra pessoa que ficou gravemente ferida. É incrível que tal ato possa ocorrer em nosso país. Nada se sabe até o momento sobre o atirador, que já está morto.
morto. Fui atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita. Eu soube imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele. Houve muito sangramento, então percebi o que estava acontecendo. Deus abençoe a América. O Elon Musk também apareceu para prestar a sua solidariedade e apoio ao presidente Trump. E é importante falar isso porque só essa publicação do Elon Musk com o vídeo do atentado alcançou, certamente no momento que você está vendo esse vídeo, mais de 100 milhões de pessoas, porque até então já são 96 milhões. E eu achei interessante destacar também esse comentário de um dos apoiadores do Trump, que disse o seguinte: uma vez que há pelo menos 2 espectadores mortos confirmados no comício, até então eu sei da confirmação de um, e tem outros 2 em estado grave. Não sei se nesse meio tempo um deles morreu também. Mas enfim, ele continua dizendo que essa é a oportunidade da direita de se vingar da esquerda, abrindo uma repressão ao estilo 6 de janeiro contra os terroristas da Antifa. O dia 6 de janeiro não teve esse nível de violência. Eu separei esse comentário, que teve bastante repercussão também, porque eu imagino que isso aqui dá o tom de como esse evento pode repercutir nos próximos dias. Os republicanos, especialmente os trumpistas, os apoiadores da MAGA, Make America Great Again, eles estão com o 6 de janeiro entalado até hoje. Foram 4 anos com a imprensa utilizando essas manifestações para justificar todo tipo de perseguição e repressão contra eles, e é evidente que o 6 de janeiro não chega perto do impacto desse atentado contra o Trump diretamente, que vitimou um de seus apoiadores, né, no mínimo um deles, e ainda deixou outros feridos. Então, além do atentado ter praticamente assegurado a vitória do Trump nessas eleições, não tenha a menor dúvida de que esse caso ainda vai repercutir por muito tempo e vai ter uma série de desdobramentos e consequências. Pois bem, agora vamos ver como a esquerda está repercutindo o caso. A CNN aparentemente foi a primeira a trazer uma manchete canalha que acabou ganhando várias versões ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. A primeira vez que eles falam do evento, eles falam que o serviço secreto empurrou o Trump para fora do palco depois que ele caiu num comício. Evidentemente, essa manchete repercutiu muito mal, eles modificaram ela para discurso de Trump é interrompido pelo serviço secreto, e agora essas duas manchetes já estão fora do ar porque a internet em peso criticou a forma como a CNN repercutiu uma tentativa de assassinato contra um candidato à presidência dos Estados Unidos. Mas como eu disse, a CNN não foi a única. Simplesmente o maior conglomerado de mídia do Brasil repercutiu exatamente da mesma maneira, que jornal O Globo. Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. E inclusive eles tomaram uma checada do Elon Musk aqui, ó. O título da matéria omite que Trump sofreu um atentado. Ironicamente, na checada vem uma fonte da CNN que foi quem começou com essa versão da manchete, de que o Trump havia simplesmente caído. E não satisfeitos nessa manchete canalha, o Globo ainda fixou essa publicação. Trump fica ferido em comício na Pensilvânia e é escoltado por seguranças. Barulhos que se assemelham a tiros foram ouvidos e captados pela transmissão ao vivo do evento. O cara foi visivelmente alvejado e as manchetes da extrema imprensa são essas. O Trump caiu num comício. Serviço secreto retira Trump do comício. Sons que se assemelham a tiros são ouvidos em comício de Trump. E teve essa aqui também. Comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiro. E o exato mesmo título foi repetido no G1, na Folha de São Paulo, na Carta Capital. Essa é a extrema imprensa, meus queridos. Sabe, né? Aquela extrema imprensa que fala que a gente precisa regular as redes sociais para acabar com as fake news, com a desinformação. Olha a forma como eles abordaram uma tentativa de homicídio a um candidato à presidência da República dos Estados Unidos. Isso não é desinformação? Isso não é uma notícia falsa? É difícil saber qual jornal foi mais canalha. Olha só o Estadão. Bolsonaristas acusam esquerda por ataque a Trump e lembram facada em Bolsonaro em 2018. Bolsonaristas acusam a esquerda? Olha só, a internet do mundo todo tá falando que esse cara que tentou matar o Trump é um antifa. Mas o Estadão tá dizendo que são os bolsonaristas que estão acusando a esquerda. Então o Trump sofre uma tentativa de homicídio e de alguma forma o Estadão conseguiu colocar uma crítica aos bolsonaristas no meio disso. Até porque deve ter sido um cara de extrema direita que tentou matar o Trump. Isso sim é o que deve fazer muito sentido, né, Estadão? Mas a canalice, é claro, não parou na extrema imprensa. Vários influenciadores de esquerda começaram a publicar coisas completamente asquerosas. Como a Laura Sabino. Lembra daquela comunista que foi pra Cuba tentar fingir que tudo lá era uma maravilha? A gente fez vídeo aqui comentando sobre essa peripécia da comunista em Cuba. Então, quando ela não tá passando pano pra ditador, ela tá endossando uma teoria da conspiração maluca, porque, como sabemos, a esquerda é especialista nisso. Enquanto vive acusando a extrema direita de defender teorias da conspiração, né? Ela falou, bandeira estadunidense bem posicionada ao fundo. Trump se erguendo 10 segundos após o atentado com permissão da equipe de segurança. O punho cerrado, o público se levantando pra aplaudir, nem os roteiristas de The Boys seriam capazes. Olha, é evidente que ela está insinuando que foi tudo armado. Por mais que ela tenha negado na sequência, né? Meia hora depois desse tweet, ela se explicou dizendo, aqui eu não tô entrando no debate
debate se o atentado foi ou não forjado. O ponto central é a construção imagética que essa cena vai causar pro fortalecimento das figuras de extrema-direita no mundo. Eu tô pegando esse tweet como exemplo porque ele foi um dos que viralizou pra caramba. São mais de 2 milhões de visualizações. E praticamente todos os esquerdistas que compartilharam esse tweet da Laura Sabino pegaram isso pra falar que o atentado foi fake, claramente forjado. Todos os esquerdistas entenderam esse tweet como uma mensagem pra defender a narrativa de que isso aqui foi armação. E é óbvio que o tweet passa essa mensagem. Trump se erguendo 10 segundos após o atentado com a permissão da equipe de segurança. Isso não é sobre a composição da imagem, que é a desculpinha dela, né? Eu só estou falando sobre como essa imagem vai ser utilizada. Que diferença faz o tempo que ele levou pra se levantar depois de ter sido alvejado? E detalhe, não foram 10 segundos, né? Ele só se levantou depois que confirmaram que o atirador estava morto. Mas só nessa parte aqui já fica super claro que a intenção dela foi sim colocar em xeque a veracidade do acontecimento. E quando ela fala que a bandeira tá muito bem posicionada, estadunidense também é ridículo, né? A bandeira americana, quando ela fala que a bandeira americana está bem posicionada, ela dá a entender que essa é uma foto posada, que é uma foto forjada, armada. Porque é absurdo você imaginar que um fotógrafo profissional que foi contratado para cobrir um comício de um candidato à presidência da maior nação do mundo tenha qualidade suficiente para tirar uma fotografia com uma bela composição, né? Não é possível que eles tenham um fotógrafo tão bom que consiga montar um quadro como esse, capturar um momento como esse, sem que isso seja totalmente forjado, né? Por que tem uma bandeira dos Estados Unidos estrategicamente posicionada atrás de um candidato à presidência dos Estados Unidos que defende o patriotismo, não é mesmo? Muito conveniente. E o resto é simplesmente simbologia política, né? A crítica dela é que a direita vai usar esse atentado para se promover politicamente. Oh, meu Deus! O cara que escapou por pouco de uma tentativa de homicídio, com certeza só pode ser um crápula se ele utilizar isso na sua campanha para mostrar como o outro lado é que realmente é odioso, perigoso. Não é como se fizesse sentido, né? Usar uma tentativa de homicídio que ele sofreu para justamente derrubar esse discurso de que ele é o agente do caos e do ódio, enquanto a esquerda é toda limpinha e bondosa e amorosa e empática. Ridículo isso aqui. Mas tem publicações bem piores. Como essa aqui, né, de um dos nossos inimigos da Liga Lacrola. O tal do Lil Vinicim chegou falando: vai ser ruim de mira assim na PQP, hein? O arrombado do Trump com o maior cabeção de caixa d'água do caramba, vai a merda. Só lembrando que esse é o cara que adora se vitimizar, ficar chorando pra falar que quando criticam ele, só pode ser por causa de racismo. Esse é o mesmo cara que chamou a torcida do Palmeiras toda de bigodista, né? Apoiadora da Alemanha Nacional Socialista da Segunda Guerra. Esse é o mesmo cara que me chamou, me comparou com atiradores que entram, sabe? Os caras que entram em escola atirando pra fazer coisas terríveis. Ele me comparou com isso. E agora tá lamentando o fato do cara não ter acertado a cabeça do Trump e ainda zoando o fato do cara ter uma cabeça grande. Você percebe como o ódio do bem é extremamente seletivo. É engraçado como tem umas zoeiras que eles vivem problematizando, né? Ficar zoando o tamanho da cabeça das pessoas, mas aparentemente algumas tudo bem, você pode sacanear. Olha o nível da escória com a qual estamos lidando. Mas ainda vai piorar, porque sim, não poderia faltar ele. André Janones, o muso rachador, líder do gabinete do ódio da extrema esquerda, disseminador compulsivo de fake news declarado, também tinha que criar uma teoria da conspiração nesse momento, né? Agora sabemos o que o miliciano foi fazendo nos Estados Unidos assim que deixou a presidência. É a fakeada fazendo escola. Ele também disse, pelo menos dessa vez lembraram de providenciar o sangue e, pior ainda, ele ainda fixou essa publicação, ó. Ah, eu acho que não foi armação porque mataram um inocente. Eles não iriam tão longe. Bolsonaro matou mais de 700 mil na pandemia e não perde uma noite de sono por isso. Ou vocês já esqueceram? Essa raça maldita é capaz de qualquer coisa pra ressuscitar o bigodismo. Mano, vocês têm noção de que por comentários infinitamente mais leves do que esse, a gente tem uma cacetada de parlamentares conservadores, parlamentares de direita ou influenciadores de direita sendo investigados pela PF com inquéritos abertos pelos iluministros supremos lá que estão fazendo de tudo pra derrubar contas, pra colocar essas pessoas atrás das grades. O cara falou que o Trump seria totalmente capaz de premeditar, de armar um assassinato de um apoiador, provavelmente mais do que um, né? Porque eu imagino que nessa armação o sniper também teria que estar dentro do esquema. Então ele tá acusando o Trump de ter matado seus apoiadores pra criar um evento político. Ainda acusa o Bolsonaro de ter matado mais de 700 mil pessoas e fala que tudo isso é porque essa raça maldita simplesmente quer reestabelecer as políticas da Alemanha Nacional Socialista da Segunda Guerra Mundial. Só nesse tweet tem tantas acusações absurdas, escabrosas, bizarras, que não faz o menor sentido esse cara não ser o maior investigado de todos por disseminação de desinformação, de discurso de ódio, de fake news. E a esquerda compartilha e concorda com essa merda que esse cara disse. Assim, eu acho que ele deveria ser livre pra falar essas coisas, não só pela imunidade parlamentar, mas porque eu acho que
Todo mundo deveria ser livre pra manifestar suas opiniões. O absurdo é ele manifestar opiniões tão pesadas, tão bizarras, com acusações tão graves, tão terríveis, enquanto o outro lado não pode fazer uma crítica ao governo, ao papai Lula, ou ao cabeça de ovo lá do STF, sem ter a PF batendo na porta. É com isso, meus caros, que estamos lidando. Olha no que o cara transformou uma tentativa de homicídio a um candidato de direita à presidência da República nos Estados Unidos. Outro asqueroso que não poderia faltar é o Latuf, né, que fez essa tirinha de extremo mau gosto, como quase todas as que ele faz. Se funcionou no Brasil em 2018, vamos lá, encenar um atentado aqui também. Detalhe, né, como se o Trump precisasse disso pra ser eleito. Ele já tava com a eleição garantida. De nenhum jeito essa narrativa da esquerda faz qualquer sentido. E pra encerrar, mais uma demonstração de como realmente pensa essa turminha que adora falar sobre amor, empatia, sobre justiça, né, como eles são do bem, como eles sim estão do lado certo porque eles só apoiam as causas boas e nobres e eles defendem todos e amam todos. Olha a reação dessa lacradorazinha na sua rede social. I just found out about this shit. It just happened. I haven't even had a second to process. You're telling me somebody finally had the balls to bring a pew-pew. And you missed! We were a second away! We were a centimeter away from half of the problem being gone, and you missed! There was a white man attached to that trigger. I know it! We were a centimeter away! É isso, tem mais o que falar? A esquerda é suja, a esquerda não presta. Se tem algo a ser dito, é o que eu falei também nessa publicação, comentando o ocorrido. Não satisfeita em ser suja o suficiente para tentar matar seus adversários políticos, a esquerda ainda tenta se pagar de louca e falar que as suas tentativas de homicídio são falsas. Difícil lidar com adversários tão baixos, capazes de absolutamente tudo para conquistar poder. E achei interessante essa resposta aqui também. Um seguidor aqui do canal falou: mordo minha língua e dou o braço a torcer para você agora sobre aquela sua opinião do cancelamento de direita, Wagner. Na época eu discordei, mas agora eu vejo que não estamos lidando com pessoas. Não dá pra ter fair play com isso. O inimigo é muito sujo, é muito baixo. Cancelar essa galera é o mínimo. E eu espero sim que cada vez mais pessoas de direita abram os olhos pra isso. Vejam com quem estamos lidando. É como o grande Thiago Brabo disse aqui, ó. O atentado ao Trump mostra o perigo dessa extrema esquerda ligada a um culto, a religião antifascista, que assume a mesma característica jihadista e cruzadista medieval e ainda está muito presente na sociedade moderna. Eles se auto-intitulam guerreiros contra o mal, nessa religião política repleta de pessoas mentalmente perturbadas. Ao invés de um porta-retrato de Jesus ou de outro deus, eles têm uma foto de Lenin, Stalin ou Mao no altar. Essa fé nesses deuses vermelhos é retroalimentada nas redes sociais, uma igreja digital de pessoas que, na falta de algo mais útil para fazer da vida, talvez sustentar uma família, são estimulados ao ódio, e em algum momento o ódio vira um atentado terrorista, porque é isso que eles são, terroristas. Perfeito, Tiagão. Isso que aconteceu com o Trump hoje é resultado dessa lavagem cerebral que a esquerda faz nos seus apoiadores para fazer eles acreditarem que eles estão lutando contra nazistas e fascistas. Isso é resultado até de coisas como essa nova temporada de The Boys, que pinta o Trump como se fosse um grande vilão de quadrinhos. Quem são os vilões no fim das contas? Na vida real, no mundo real, quem é que está praticando violência contra seus opositores políticos? Vejam só essa comparação. O Obama recebeu o Nobel da Paz em 2009, ele bombardeou 7 países em 6 anos e só em 2017 lançou 26 mil bombas. O Trump firmou 7 tratados de paz, elaborou um plano de paz do Trump e foi o primeiro presidente em 100 anos a não iniciar guerras. Só que a esquerda tem a narrativa. A esquerda monopoliza essas premiações. Seria impensável entregar um Nobel da Paz ao Trump, né? Porque ele é a encarnação do ódio na visão dessas pessoas. Pois é, mas ele é que tá lá, com a orelha sangrando porque alguém do outro lado, alguém do bem, tentou tirar a vida dele. Não o Biden, não o Obama, o Trump. E agora, o caminho para a direita voltar ao poder tá mais aberto do que nunca. A gente vai voltar e vai derrotar esses canalhas. Tenham fé, meus queridos. O jogo vai virar. Obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo.